A gente tem um amigo em comum, o comandante Leonardo Matos. Aliás, eu sempre indico, ouçam o Conexão Geo, Sim, podcast dele, de sim. altíssimo nível. E ele fala que o Irã não é um país qualquer, que os Estados Unidos devem ter muita atenção, que nós devemos ter muita atenção. Você também acha que o Irã não é um país qualquer? Eu primeiro, professor Matos, né? Eu chamo de professor porque foi meu professor na Escola de Guerra Naval, onde eu tive o privilégio de cursar política e estratégia, né? Professor, um grande estimulador aí da área dos assuntos ligados ao direito internacional de conflitos armados. Deixar aqui meu abraço para ele. Eu concordo, sim. E Melina, para não correr o risco de ser redundante, né, do que o professor já colocou, mas eu trago, principalmente, eu valorizo, assim, eu dou um olhar, eu tenho um olhar muito especial para isso, porque eu gosto muito da área de sociologia, né? Tanto é que quando eu fui trabalhar em cima do direito internacional, eu procurei trazer essa evolução sociológica do direito internacional de conflitos armados, tangenciando a filosofia, né? A própria história do Estado iraniano, né? Quer dizer, o peso que essa civilização teve no passado, né? E que hoje não só pela extensão territorial, mas também pela maneira como foi se, entre aspas, né, uma palavra da moda aí que a gente usa, foi se reinventando, né? Uhum. Então você tem ali ainda uma teocracia, né, com as suas preservações culturais mantidas, mas que está cá e acolá permitindo que a população possa, enfim, usar determinadas vestimentas e conversar sobre alguns assuntos. É claro que tem limitações, óbvio, mas isso é imposto pela sobrevivência do Estado, né? Então, realmente, não é um país, um Estado qualquer, tanto pela sua tradição, como pela capacidade de se adaptar aos tempos modernos, né? Coisa que não aconteceu com muitos dos seus vizinhos ali, né? Que foram sendo... eu gosto muito daquela metáfora do sapo fervido, né? Que a Uhum. gente usa em gestão, né? Você pega um sapo, né? Bota uma panela com água, você bota o sapo dentro da panela e acende o fogo, ele vai trocando calor, chega um determinado momento e a capa dele de trocar calor é tão grande que ele morre fervido quando a água ferve, subitamente. Ao passo que você botar um sapo dentro de uma panela com água fervendo e ele pula fora, né? Então é preciso saber trocar calor, mas perceber o entorno se modificando, assim, te comprimindo para você poder estimular certas mudanças, né? Pela sobrevivência. Eu tendo a crer que há essa capacidade lá, né? E assim, a gente precisa respeitar, né, menina? Cultura não se discute, Uhum. cultura se respeita. Se você não está satisfeito com a cultura, né? E isso eu vou dizer porque está nos relatórios e está, digamos, nos meia-culpas que os norte-americanos fizeram no Iraque, né? Foi muito desejo de levar democracia e pouco desejo de levar esgoto, né? Porque o que o iraquiano queria era saneamento básico, era comida, era casa bem estruturada, era eletricidade. Ele não queria votar necessariamente, escolher um... Não é, muitas vezes, da tradição cultural daquele povo, né? Então, a gente tentar, como muitas vezes existe, né, essa mentalidade eurocentrista lá da Segunda Guerra, de você tentar impingir certos valores a determinadas culturas, como diz a garotada, como diz a minha filha, vai dar ruim, né? Vai dar problema em algum momento, E né? deu muito ruim no Iraque. Muito ruim. O Iraque está muito pior, Muito. E apesar no de tudo. Afeganistão também, aquela saída lá que foi uma saída quase que Vergonhosa, né? a gente chama em operações, quando a gente estuda movimentos retrógrados de retirada, foi um retraimento sob pressão, né? Lembrou muito, inclusive, o Vietnã, em que a aeronave pousando no alto do prédio, os soldados se pendurando e os vietnamitas chegando, Vietcong chegando lá. Por quê? Porque faltou aquilo que nós brasileiros temos muito, né? Por isso o Brasil é tão referência em operações de paz e está lá no Congo com, né, um general atrás do outro brasileiro comandando as forças, e a gente teve o sucesso que tivemos no Haiti, né? Infelizmente agora degradou depois da saída, em Angola, onde eu tive a oportunidade de estar, lá, Moçambique. A gente tem
pela nossa cultura muito misturada, né, com influências de todos os matizes, a gente tem essa capacidade de fazer essa transculturação, né? Você veja que interessante. A primeira vez que eu fiz um curso nos Estados Unidos, eu era capitão. Eles estavam ainda na época do Iraque, né, se tomando na cabeça, chegando lá e não entendendo o que estava acontecendo, né, e com grandes problemas, né? E aí, uma coisa que é notória assim, nas estruturas militares americanas é a chamada lição aprendida. Eles não erram duas vezes naquilo que eles cometeram de erro, né? Então, eles incorporam aquilo e emitem diretrizes para que aquilo não aconteça de novo. Existe um centro lá de lições aprendidas só para isso. Uhum. Já nos conflitos depois, onde eu tive a oportunidade de acompanhar lá de perto, nos Estados Unidos, né, era impressionante o peso do aspecto cultural que eles davam. Você tinha antropólogos inseridos no contingente para poder traduzir para a cultura norte-americana, para os hábitos ocidentais, do nosso pensamento ocidental, determinados hábitos. Quer ver um exemplo interessante? No Afeganistão, por exemplo, a mulher afegã não pode falar com um homem que não seja o marido dela. Os americanos chegavam lá, ocupavam as vilas, enfim, aqueles locais, chamavam lá o homem lá da área e falava: olha, eu preciso conversar. Não, vamos conversar. Só que os indivíduos lá da Aliança do Norte, né, dos grupos que estavam combatendo, já tinham ido para as montanhas. Uhum. E tinham ficado as mulheres em casa. E aí chegava o soldado para conversar com a mulher: vem cá, você fazer um interrogatório, né, conversar e tirar informação. A mulher não se recusava a falar. Ela queria falar, mas ela não podia falar, por causa da questão religiosa. E aí qual foi a saída? Foi inserir mulheres na tropa, na infantaria. Só que não tem mulher na infantaria americana, não tinha naquela época. Então eles pegavam as médicas, psicólogas do corpo feminino que iam para a tropa, inseriam na patrulha, elas iam desarmadas, elas iam protegendo. Quando chegavam no vilarejo, com um tradutor, a mulher conversava com a outra mulher e extraía as informações necessárias de inteligência. Foi uma adaptação. Por quê? Porque faltou essa transculturação. Isso já não é mais assim. Hoje você já tem, tanto é que o comandante, esse fato também é um fato que mostra essa importância, né? O general Petraeus, que foi o comandante lá na ocupação iraquiana, foi professor de sociologia na Academia de West Point, como major. Ele lecionava sociologia. Tamanha é a importância que se dá ao aspecto sociológico da guerra. A guerra é um fenômeno social, Melina. Antes de qualquer coisa, é um espasmo de violência, como você tem outras. É a política por outros meios, né? Quem falou isso? É a continuação da política por outros meios, né? Segundo Clausewitz. Mas eu vou além. Eu vou aqui parafrasear o professor Domício Proença. É a política a continuação da política por outros meios com a entremistura dos meios violentos. Então não é que a política cesse e a guerra vá. É porque a política continua tentando. Só que agora entraram os meios violentos na guerra, né? Assim, quando você fala a guerra, a continuação da política por outros meios, parece que você está dizendo assim: a política parou, o chanceler acabou, entrou o general. Não, o chanceler continua tentando negociar. Só que agora você viu que extrapolou o espectro de conflito. Você chegou num ponto insustentável. Mas a guerra é um fenômeno sociológico. A gente estuda isso. E muito também da psicologia da guerra é hoje debatida. O que leva um indivíduo a dar sua vida pelo seu Estado num conflito armado, né? Qual é a motivação para o combate? Hoje já se sabe, não há mais dúvida disso. O que motiva o soldado é o seu companheiro do lado. É o chamado Band of Brothers. Eu digo isso na nossa cultura ocidental, né? Uhum. É claro que existem outros motivadores religiosos, espirituais, mas na cultura ocidental hoje já se sabe que o que motiva, o que dá liga para uma tropa ser uma tropa de alta capacidade é a maneira como eles foram forjados como uma irmandade, né? É o Band of Brothers, né? Tanto aí da série, né? Tanto que tem esse nome, né? Então, por isso a importância da formação nas academias militares, né? Você vê que as melhores academias do mundo, West Point, Sancy, na França, a academia brasileira, Agulhas Negras, você isola o cadete dentro de uma instituição,
uma instituição que tem características de instituição totalizante, né, na linguagem do Goffman, né, em que você isola, você faz uma alternância de mundos e você fala, olha, o que importa aqui é eu cobrir o flanco do meu colega que vai cobrir o meu. Eu preciso confiar nele, assim como... Então você come na marmita do colega, você carrega a mochila dele, você conhece o som do ronco dele no alojamento quando ele está dormindo. É isso que vai dar essa liga. Então a guerra não é só algo para ser estudado do ponto de vista de um fenômeno de violência. Ela tem uma conotação sociológica muito importante, psicológica muito importante, tanto é que é um desafio, né? A sociologia da guerra durante muitos anos foi deixada de lado, somente com o iluminismo, porque era uma coisa, não vamos falar disso, que a gente quer a paz, né? Então não é legal falar disso. E com isso se perdeu muito essa coisa da abordagem, né? Das abordagens cultural, a abordagem biológica, né? Quer dizer, qual é... Por que se vai à guerra? É por cultura? É por uma questão biológica? É por uma questão de sobrevivência do Estado? Né? Estados que se envolveram em conflitos armados muito precocemente, hoje são potências. Então, há linhas de pensamento de sociologia da guerra que mostram que porque as estruturas internas do Estado vão no limite, aquilo existe uma depuração tão grande, um refinamento, que passado um tempo, ele pula, ele galga um outro estágio de desenvolvimento. E você tem exemplos aí da Europa, né, os países que foram graçados por conflitos, né, são exemplos disso aí. Né? Não que a gente queira, você tem que fazer guerra para ser rico, mas você acaba tendo. Aí você diz, os Estados Unidos não tiveram guerra. Uma guerra que devastou a América. Né? Irmãos contra irmãos, o norte contra o sul, um conflito armado não internacional dos mais cruentos, né?